Ele pagou um alto preço para isso. E Ele deseja que você o busque, que você viva na presença dEle, que você ame a presença dEle. Não por uma troca, não em troco. Eu estou falando dos benefícios aqui, não é? Da intimidade, mas não é uma troca. Nunca é uma troca. É uma consequência. Diga comigo, não é uma troca. É uma consequência. Amém? O benefício vem como consequência da minha vida com Deus, do meu viver na presença dEle, do meu temor a Deus, da minha busca pela face dEle. Então eu vou provando esses benefícios na minha vida. Mas não é troca, porque Deus, quando eu chego diante dEle, Ele já conhece meu coração. Se eu vou para fazer uma troca, eu posso não receber nada, sendo que Deus conhece meu coração. Mas o ame não por aquilo que Ele pode te dar, mas o ame por aquilo que Ele é, porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel, e Ele te ama como ninguém. Ninguém ama você como Ele. Ninguém fez o que fez pela sua vida, a não ser Ele, porque Ele amou você de tal maneira que deu o Filho dEle para morrer naquela cruz, no seu lugar e no meu lugar. Amém? Para que você fosse perdoado, eu fosse perdoado, e a gente tivesse vida e vida eterna. Muito bem. Hoje nós vamos na série Benefícios da Intimidade, nós vamos aprender com Jesus, porque o homem mais íntimo do Pai de Deus foi Jesus. Né? Foi Jesus. Não teve homem nenhum mais íntimo do que Jesus homem. Jesus como homem nos ensina o caminho. Jesus como homem nos ensina a buscar o Pai, a ouvir o Pai, a gastar tempo com o Pai, e a importância disso. Porque se tem alguém que não precisava, porque Ele também é Deus, Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Mesmo que Ele se esvaziou, né? Não julgando com usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, e como servo e como homem Ele venceu. E como homem, Ele deixou o exemplo, e nós precisamos seguir os passos de Jesus. Paulo disse para ser imitador dele, assim como ele era de Cristo. Paulo quis dizer, eu só sou alguma coisa porque eu olho para Cristo. Então, nós só somos alguma coisa porque olhamos para Cristo, porque imitamos a Cristo, porque Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso modelo. Diga comigo, Cristo é o nosso único, maravilhoso e suficiente modelo. Os outros vêm dEle, porque tudo que eu tenho, que eu possa ser modelo para a sua vida, não é meu, veio dEle. Porque aquilo que se olhar em mim, que vem de mim mesmo, possivelmente não sirva para você. Mas aquilo que vem dEle, serve para você. Serve para todos. Amém? Então, nós vamos aprender com Jesus, vamos ver alguns textos rapidamente, e aprender o que Jesus na intimidade com Deus, o que trazia para Ele, por que Jesus buscava esse tempo com o Pai, por que Jesus deixava tudo e ia ao deserto para orar, por que Jesus deixava tudo e subia no monte para orar, por que Jesus deixava tudo e ia no Getsêmani para orar, como era de costume. E a palavra diz em várias passagens que Jesus fazia isso, porque era costume. Então, olha só, vamos começar em Lucas 4, eu escolhi Lucas 4, porque tem algo aqui muito poderoso da parte de Deus nessa palavra para você e para mim. Lucas 4, vamos ler do 1, não é? Até o verso de número 2, é só o 1 e o 2 por enquanto, tá bom? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, preste atenção nisso, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo.
nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, Jesus abençoe essa palavra e fale com você. Nós vemos aqui Lucas, que é o médico amado, e Lucas ele descreve o evangelho com detalhes. Quando você olha o evangelho, você olha para o evangelho conforme Lucas o descreveu, você vê detalhes que em Mateus você não vai encontrar, que em Marcos você não vai encontrar, e em João, porque João dá um outro enfoque, não é? No evangelho, que é de Jesus como Deus, porque ele é Deus. Agora perceba aqui quando Lucas diz o seguinte: durante 40 dias, diga, durante 40 dias, Jesus foi tentado. E depois desses 40 dias ele teve fome. Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Irmão, eu não sei você, mas algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Diga, o Espírito é que levava Jesus. Irmão, é o Espírito que vai me levar à intimidade. É o Espírito Santo que vai te levar à intimidade. Ninguém tem intimidade com Deus na carne. É no Espírito. É o Espírito que me leva ao meu secreto. É o Espírito Santo que me leva a clamar o sangue de Jesus, o nome de Jesus, a clamar aos céus, a buscar a Deus. É o Espírito Santo. Qualquer um que começa, é aquela famosa situação, começa o ano e eu digo assim, esse ano eu vou ler a Bíblia. Aí eu começo a ler, li 3 capítulos e paro. Por que não deu certo? Por que eu não continuei? Porque eu tentei ler a Bíblia na força da minha carne. E a carne desiste. E a carne é volúvel. E a carne, ela simplesmente desiste. Agora, quando o Espírito me move, quando eu faço isso no Espírito, é diferente. Porque eu começo a ler a Bíblia e o Espírito Santo começa a me conduzir, o Espírito Santo começa a falar comigo, e quanto mais ele fala, mais eu quero ler, mais eu quero ouvir, mais eu quero entender, e o Espírito vai levando, e o Espírito vai mostrando, aleluia! E eu vou tendo cada vez mais compreensão, mais entendimento, mais sede, mais desejo, porque é pelo Espírito. Então Jesus, a primeira coisa que você precisa entender, Jesus era levado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. Jesus homem. Isso significa que eu e você só podemos ter intimidade com o Pai conduzidos pelo Espírito. Deixa o Espírito te conduzir a essa intimidade. Deixa o Espírito Santo te conduzir a ler a palavra, a orar, a buscar a Deus, a ter tempo com Deus. Amém? A descansar em Deus, a confiar em Deus, a exercitar a sua fé. É o Espírito Santo que nos move a tudo isso. E aí ele passou 40 dias sendo tentado. Irmão, quando a gente lê Mateus, acha que a tentação foi um momento só, né? Ele ficou 40 dias no deserto, aí depois de 40 dias teve fome, então ele foi tentado. Não, ele teve 40 dias no deserto, 40 dias sendo tentado. Há uma descrição daquilo que Satanás fez quando ele teve fome. Então perceba, o que a Bíblia nos mostra, nos dá a entender, que durante 40 dias o diabo apanhou. Durante 40 dias, ele tentou sem sucesso. Perdeu no primeiro dia, perdeu no segundo, perdeu no terceiro, perdeu no quarto, perdeu no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no 10, e assim vai. E ele foi, e quando chegou lá, no dia derradeiro, diz aqui que Jesus sentiu fome. Irmão, que coisa maravilhosa que só o Espírito pode fazer. Eu não sei você, mas se eu ficar sem comer um dia só, eu já estou morrendo de fome.
Eu não sei você, mas se eu ficar o dia inteiro sem comer, eu chego à noite, irmão, eu estou. Por quê? Porque a carne quer comer. E na verdade nós precisamos comer, repor, não é verdade? Mas Jesus não estava lá na carne, ele estava no Espírito, não sentia fome. A Bíblia deixa claro, e Lucas deixa, e em Marcos também está assim, que Jesus não teve fome durante os 40 dias, né? Ou melhor, 39 dias, só quando chegou no dia de número 40, que ele sentiu fome. Sim ou não? Então só lá, 40 dias sendo tentado. E batendo e vencendo todos os dias. Chegou no último, ele era homem. Jesus era homem. Então, a humanidade dele ou a carne dele deu uma manifestada, na verdade, ele sentiu fome. Sentiu fome. E quando o diabo viu que ele sentiu, aí o diabo quis entrar, falou: opa, agora eu vou conseguir. Porque até agora esse homem não tinha fome, esse homem não tinha tristeza, esse homem não tinha cansaço, esse homem não tinha brecha, eu não via nada e eu só estava perdendo aqui. 40 dias sendo tentado e Jesus só vencendo. Aí de repente o que acontece? Ele teve fome. Aí o Satanás, que não conhece o coração, mas percebeu que ele estava com fome, o que ele fez? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí você já conhece, nós não vamos entrar nisso. Mas por que a intimidade? A intimidade nos dá condições para suportar e vencer as tentações malignas que enfrentamos todos os dias. Irmãos, assim como Jesus, nós somos tentados todos os dias. Há provas todos os dias. E eu preciso dizer não. E eu preciso ouvir o Espírito. E eu preciso vencer hoje. Por isso, quando você está estamos terminando esse dia. Estamos na viração do dia. E quando nós chegamos aqui, precisamos levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, muito obrigado. Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor me conduziu mais esse dia e me ajudou a vencer mais esse dia. Estou terminando esse dia de pé para a glória de Deus. Aleluia! Quem está de pé aqui? Veja para que não caia. Mas você não caiu não por causa de você, mas por causa daquele que vive em você. Ele te sustentou, porque você o ama, porque você busca viver na presença dEle, porque você busca intimidade com Ele. E assim como Jesus venceu os 40 dias de provação. E você vence também, em nome dEle. Então Jesus deixou isso registrado, para que você entenda que é só quando eu tenho intimidade, eu estou na presença de Deus, que eu tenho condição de suportar e vencer tentações. Porque aquele que me tenta, irmão, é maior. Por isso que Jesus lá no Getsêmani, ele disse assim, e é tão maravilhoso esse versículo. Ele olha para os discípulos que estavam dormindo e diz: acorda! Vocês não podem vigiar nem uma hora comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a tentação está todo dia me rodeando, está todo dia no meu caminho. Porque o diabo não brinca em serviço, irmão. Ele nunca brincou. Assim como o nosso Deus, louvado seja Deus, nunca brinca em serviço, porque Ele é Deus, Ele trabalha dia e noite por aqueles que nele confiam. Amém? Agora, Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está, mas a carne é.
fraca. Irmão, Jesus venceu essa tentação, sabe por quê? Porque ele estava na direção do Espírito, cheio do Espírito, e ele usou a palavra dizendo: está escrito, está escrito, está escrito, e ele venceu. E é assim que você vence, é assim que eu venço, e nós só vamos ter condição de vencer no Espírito, porque a carne é fraca. Jesus já disse isso. Tem que ser no Espírito. E é só dessa maneira. Por que, pastor, eu preciso de intimidade? Porque é só nela que eu vou encontrar a força para permanecer de pé, para vencer as tentações e as provações. E olha o que diz ali no verso 13. Tendo concluído todas as tentações, olha só, olha como Lucas descreve. Tendo concluído todas as tentações, diga, as tentações. Não foi uma, não foi duas, não, foi as tentações, no plural. O diabo afastou-se de Jesus, agora que vem. O que está escrito na sua Bíblia? Até o momento oportuno. O que significa isso, meu irmão, minha irmã? Que o diabo não conhece teu coração, mas ele está olhando você todos os dias e analisando se você está na fé ou não, se você está em temor ou não, se você está orando ou não, se você está clamando ou não. E esperando o momento oportuno, por isso que a Bíblia diz, e ela se completa: o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando o momento momento oportuno. Por isso que nós precisamos entender isso. Tentação não é só hoje foi difícil, hoje foi o dia da minha prova. Irmão, se tivesse só alguns dias de prova, então estava maravilhoso. Mas não, são as tentações do caminho, diárias, e nós precisamos buscar a Deus todo dia, estar em comunhão com Ele todo dia, buscar essa intimidade com Deus todo dia. Por isso que Paulo, entendendo isso lá em Tessalonicenses, ele disse assim: orai sem cessar. Aleluia. Sabe o que é isso? Fale com ele andando, fale com ele dirigindo, fale com ele cozinhando, fale com ele vendendo, fale com ele consertando, fale com ele o tempo todo. Fale com ele, clame a ele, busque por ele, confie nele. Amém? O tempo todo. Graças a Deus. Segunda coisa, Marcos, vamos em Marcos agora, Marcos 1, 35 a 39, abre comigo, Marcos capítulo 1, Marcos 1, 35 e 39. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi para a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. O que Jesus fez antes disso? Olha o verso 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Diga, ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Então diga assim: Jesus se levantou de madrugada e foi para um lugar deserto, tranquilo, e ali orava.
Amém? Pastor, por quê e qual é o benefício que Jesus nos mostra aqui? O primeiro é condição para vencer as tentações e as provações no meu dia a dia. Segunda coisa, revelação e clareza do propósito de Deus. O que o diabo vai querer fazer? Vai querer desviar você da vontade de Deus, desviar você do projeto que Deus tem para a sua vida. O único jeito do inimigo impedir com que você viva o que Deus tem para você é enganar você, é paralisar você, é fazer você olhar para trás como a esposa de Ló. Ou como diz a palavra, e Jesus disse, fazer você tirar a mão do arado. Porque quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Mas qual é a situação? Jesus estava exercendo o seu ministério. Mas ele vai e Deus diz para ele, o Pai diz para ele, vá a outros lugares, não fique só aqui. Vá a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali porque foi para isso que eu vim. Diga, foi para isso que eu vim. Diga, Jesus tinha claro na sua mente, no seu coração, como homem, qual era o propósito, qual era a missão, o que ele deveria fazer. Eu pergunto para você, você tem claro o propósito na sua mente e no seu coração? Você sabe o que Deus espera de você? Você sabe o que deve fazer? Porque muitas vezes esquecemos. Porque muitas vezes esfriamos. E nós precisamos entender o que a palavra de Deus está nos dizendo. O que Jesus nos ensina. Quando ele se retirou aqui. E no momento de intimidade com o Pai mostrou para ele. Você não pode ficar aqui, está na hora de você sair. Vai para outros lugares. Vai e prega. Vai e anuncia. É para isso que você veio. E Jesus obedeceu. Ele disse para os discípulos, foi isso que o Pai me falou. Vamos levantar daqui, vamos para outros povoados, vamos que eu tenho que pregar o Evangelho. E diz a palavra que ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Diga assim, ele foi, pregou e libertou com autoridade que vinha da presença do Espírito Santo na vida dele. E porque também, é claro, ele é Deus. Mas também, essa mesma autoridade, hoje está sobre a sua vida e sobre a minha, porque o Espírito Santo vive em você. Por isso Marcos disse, está escrito no Evangelho de Marcos, olha, vai, expulsa os demônios, cure os enfermos. Expulse os demônios, cure os enfermos. E se você beber algo mortífero, não lhe fará mal nenhum. Como isso pode acontecer? Se nós realmente entendermos nessa intimidade qual é o propósito. Amém? E nós sabemos qual é o universal, não sabe? O propósito para todos os crentes. Qual é o propósito de Deus para todos nós como cristãos, filhos e filhas, igreja? Qual é o propósito? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, ensinado e ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você entende isso? Olha como a intimidade é importante. Agora Lucas 6:12.
Lucas 6, 12. Vamos voltar em Lucas. Lucas 6, verso 12. Aqui em Lucas 6,12, Jesus cura um leproso. Ele diz para o leproso, lá no verso 13: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Aí Jesus diz, ali no verso 14: mas vá, apresente-se ao sacerdote e oferece pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, olha o verso 15: porém o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e ele disse para não falar nada. E grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. É o 5. Eu falei errado? Irmão, você está apressado no versículo? É 5. É 5, irmão. Você mudou uma marcha? Não era para mudar. Perdão, viu? É 5 mesmo, 5. Agora eu quero que você analise comigo. Aí está escrito que Jesus, ele se retirava para um lugar deserto, um lugar solitário e orava. Um lugar solitário e ficava na presença de Deus. Por quê? E olha qual era a situação. Jesus estava curando e ele falava para as pessoas: ó, não vá, não fale para ninguém. Mas a fama dele crescia. Diga, a fama dele crescia. Tem uma frase que diz assim: você quer conhecer um homem, dê poder a ele. Já ouviu essa frase? Ela é verdadeira. Você quer conhecer alguém, dê poder a este homem, e você de fato o conhecerá. Aonde está o coração dele? Se ele ama ou não ama a Deus, se ele teme ou não teme a Deus. Dê poder a ele. E Jesus, irmão, diz aí que ele começou a ficar falado. Fez fama. Traziam os enfermos, vinham de todos os lugares para ouvir a pregação dele, porque Jesus foi o maior pregador, o pregador dos pregadores. Ninguém pregava como Jesus. Ninguém ensinava como Jesus. Ninguém. Só que o que Jesus fazia? Ele ia na rádio de Jerusalém, porque ele tinha um programa lá, Jesus o Superstar. E aí ele falava com a multidão, através da rádio, e cada vez mais ele era conhecido. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Você nunca leu? Em 3 Jerusalém, capítulo 4, verso 5? Não? Não, irmão, porque isso não existe. Porque Jesus, quando os homens queriam exaltá-lo, ele saía, ia para um lugar solitário e orava. O que Jesus está ensinando para você e para mim? Cuidado para que o orgulho não tome conta de você, porque o orgulho é o pecado de Satanás, que fez ele cair lá do céu. Porque ele quis posição, porque ele quis fama, porque ele quis o reconhecimento dos homens, o tapinha nas costas dos homens. Ah, como você é maravilhoso, ah, como você é isso. Por isso a palavra de Deus diz que o homem de Deus, ele não é provado a não ser pelos elogios que ele recebe.
E você sabe que é maravilhoso no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que na hora que o povo queria exaltar muito ele, ele saía e ia para um lugar solitário. E ele colocava a boca dele no pó. E ele falava: Pai, eu sei porque eu estou aqui. Eu sei que só vou poder cumprir essa missão pelo Senhor e na força do Senhor. E que tudo que está acontecendo não sou eu, mas é o Senhor que está realizando através de mim. Por isso, quando você vai lá em João capítulo 6, você vê isso acontecendo. Jesus vai dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Porque as obras que eu faço, não sou eu que faço, mas é o Pai que faz através de mim. Jesus nunca tomou glória para Ele, Ele sempre deu a glória a Deus. E como que Ele conseguia isso? Porque Ele tinha intimidade, porque Ele dobrava o joelho dele, porque Ele dizia: Pai, eu sei que é o Senhor, e que eu só vou poder no Senhor. Meu Deus, que eu não deixe o Senhor, que nada disso tome a minha mente e o meu coração. Eu tento imaginar, quando eu fecho os meus olhos, a oração que Jesus fez nesse dia aqui. Tente fechar os seus olhos e imaginar como foi a oração de Jesus nesse dia, que os homens estavam querendo exaltá-lo. Como aconteceu outras vezes quando ele multiplicou o pão, queriam fazer dele rei. E ele disse: não foi para isso que eu vim. Na verdade, rei ele já era. E ele falou: olha, vocês estão aqui porque vocês comeram o pão e se saciaram. Mas vocês precisam do pão vivo que desceu do céu. E eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês precisam entender que melhor do que a bênção é o abençoador. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Não dá tempo hoje de tudo. Nós vamos fazer em 2 partes isso aqui. Mas eu queria terminar hoje, nós vamos orar. Você já aprendeu 3 coisas preciosas com Jesus aqui. Jesus, para se manter dependente do Pai o tempo todo e não deixar o seu coração se contaminar. Porque Jesus podia se contaminar. No entanto, que ele foi tentado o tempo todo. Ele foi provado o tempo todo. Mas ele não caiu em tentação. Ele não caiu nas provações. Mas ele foi fiel até a morte de cruz. E ele nos mostra o caminho para isso. É a intimidade com o Pai. Segunda coisa, ele se manteve no propósito. Porque todas as vezes que ele buscava o Pai lembrava para ele: meu filho, firme naquilo pelo qual eu te mandei aí. E lembre-se, eu sou contigo. E você vai conseguir. Como muitas vezes ele disse, e nós vamos ver quarta-feira que vem. Muitas vezes o Pai disse em alto e bom som: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Sabe por quê? Porque ele estava sempre ali na presença do Pai. E nós aprendemos a terceira coisa hoje aqui. Qual foi? A única forma de você se manter humilde, dependente de Deus, é realmente ali, aos pés do Senhor. Se não tiver ali, o orgulho toma conta. Se não tiver ali, a fama quer tomar lugar. A carne vai tomando conta. E eu passo a buscar aplausos, agradar os outros e ser agradado. E eu me afasto do propósito de Deus.
e de tudo aquilo que Deus tem para mim. Você entende o que eu estou te dizendo? Não sou eu, irmão, é o nosso Senhor que fez assim. E a palavra revela exatamente isso. Amém? Jesus abençoe a sua palavra. Jesus já começou a falar com você. E na quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre as outras 3 coisas que Jesus nos ensina enquanto ele buscava intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Acho que está chovendo, hein, irmão? Olha aí. Chuva é sinal de graça, hein? No final do culto, chover é um sinal de graça maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé e nesse momento eu quero terminar esse culto diferente. Hoje nós não vamos vir aqui no altar, não. Hoje você não vai orar com o irmão aí, não. Eu quero desafiar você, se você puder, se conseguir. Se não conseguir, você pode só ficar sentado. Mas nós vamos ter um tempo de você falar com Deus hoje aqui. Você dobrar o teu joelho onde você está. E você dizer para Deus: Deus, ensina esse joelho, Senhor, a fazer isso mais vezes. Me ajuda a estar na tua presença mais vezes. Eu sei que esse é o caminho. Eu sei que eu preciso. Amém? Então você vai dobrar o joelho e vai falar com o teu pai agora. E vai dizer: Senhor, me ajuda a vencer as provações, as tentações. Eu sei que é o Senhor que me dá essa capacidade, essa força, essa condição. E você vai falar: Pai, me ajuda a entender o teu propósito para a minha vida. Eu não quero seguir segundo o meu coração, porque enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá. Mas eu quero ouvir a tua voz e te obedecer. Senhor, me ajuda a me manter humilde e dependente do Senhor todos os dias. Você pode dobrar o teu joelho onde você quiser. Dobre o teu joelho. Aleluia. Obrigado, querido. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus. Que neste ano, Pai, que o Senhor disse que é o ano da intimidade, que o Senhor mudaria, Senhor, a nossa rotina, que o Senhor mudaria, Senhor, o nosso normal, porque nós não podemos nos acomodar, Senhor, nem aceitar, meu Deus, só te ouvir através de uma pregação, só te ouvir quando um irmão na célula está falando sobre a ministração do dia, ou quando o pastor está pregando o sermão do dia. Não, meu Deus. Senhor, molda os meus joelhos, Senhor. Transforma, Pai, a minha vida de oração. Senhor, me leva, Senhor, a ter tempo contigo, a dobrar os meus joelhos. A primeira coisa a fazer, Pai, nos meus dias, seja dobrar os joelhos, seja buscar a tua face, seja estar na tua presença, Pai. Mesmo que às vezes nada saia da minha boca naquele momento, nem que muitas vezes, Pai, haja uma luta, uma relutância da minha carne, desejando outras coisas, mas eu sei, Pai, porque o teu Espírito vive em nós, vive em mim. Meu Deus, nós sabemos, Pai, que precisamos de ti. E que assim como Jesus nos ensinou só
nessa intimidade, Pai, só ali no teu altar, só ali na vida de oração, é que realmente, Senhor, nós vamos ter condição, ó Deus, de vencer as tentações diárias, as provações, ó Deus, e escapar dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa, escapar, meu Deus, de todo mal, ó Deus, e terminar os nossos dias de pé, para a glória do teu nome, Pai, vencendo dia após dia, vencendo, Pai, as nossas batalhas, as nossas guerras, as nossas lutas. Jesus, molda os nossos joelhos, Pai, que eles tenham, Senhor, esse costume, que nós tenhamos esse costume, Pai, essa prática tão poderosa, tão abençoada, de dobrar os nossos joelhos, Pai, diante de Ti, não só um dia da semana ou dois, mas todos os dias, Pai, todos os dias, dobrar os joelhos, falar contigo, ó Deus, porque 5 minutos na Tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, e depois 10, e depois 15, depois 20, depois 30, depois 40, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que o Senhor pode fazer, Pai, na nossa vida, na nossa casa, em nós e através de nós, Pai, se os nossos joelhos estiverem dobrados, se nós estivermos com o nosso coração dobrado, ó Deus, derramado diante do Teu altar, Pai, então o Senhor nos ajudará a vencer as provas, o Senhor nos manterá firme no propósito, e o Senhor, Pai, vai nos dirigir, Pai, em tudo aquilo que precisamos fazer, e o Senhor, Pai, vai nos manter, o nosso coração estará ali, Pai, derramado, meu Deus, dependente de Ti, o Senhor vai nos encher, meu Deus, de uma verdadeira humildade, Pai, ó Deus, que não é aquela humildade religiosa, mas é a confissão, Pai, ó Deus, é a certeza, é a convicção de que nós não somos nada sem o Senhor. Ó Deus, e vivemos os nossos dias assim, sabendo que no Senhor nós vamos vencer, mas sem o Senhor, Pai, estamos taxados ao fracasso. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, ouve a oração dos meus irmãos, ouve agora, Pai, que eles estão de joelhos, meu Deus, muitas vezes a gente ajoelha um pouco, o joelho já dói, o joelho já incomoda, eu já fico pensando, meu Deus, eu preciso levantar, eu preciso ficar de pé, meu irmão, assim como nós nos acostumamos com tantas coisas nessa vida, também os seus joelhos vão acostumar, e esse costume será poderoso, esse costume vai transformar a sua vida, esse costume vai trazer autoridade sobre a sua vida, esse costume vai levar você a viver todo o projeto e propósito maravilhoso de Deus para a sua vida. Oh meu Deus, Rei Bachará Surabacai, Rei Cantobá, Xarasturibi Canta Lama Surias. Obrigado, meu Deus, obrigado por esse tempo. Meu Deus, leva os meus irmãos que estão aqui presencialmente. Leva os meus irmãos que estão em casa agora, Pai, estão lá de joelhos, às vezes ali perto do sofá, na cadeira, no quarto, meu Deus, aonde for, aonde eles dobraram o joelho agora, junto conosco aqui na Tua casa, meu Deus, aonde eles dobraram o joelho, Jesus visita eles, Espírito Santo visita eles agora, e que eles sintam uma paz, Pai, que eles sintam uma paz, como eles nunca sentiram antes, Pai, entendendo que este é o lugar que nós mais precisamos estar e visitar na nossa vida e ter, meu Deus, como uma prática diária na nossa vida. Jesus move o nosso coração, Jesus nos ensina. Senhor, envolve o Teu povo e leva eles, Deus, a essa intimidade, para que assim, Senhor, possamos terminar esse ano não como terminou o outro. Meu Deus, nós não vamos terminar este ano como terminou o outro, mas nós vamos terminar, Pai, num outro nível, Senhor, de comunhão contigo. Meu Deus,
nós vamos terminar, Senhor, muito mais abençoados, fortalecidos, entendendo coisas que ainda não entendíamos. Senhor, ó Deus, muitas vezes sendo sarados, e vamos ser sarados em tantas áreas e situações da nossa vida, e o Senhor, Pai, nos dará direção em tanta coisa. Senhor, eu creio, meu Deus, que vamos chegar no final desse ano, e vamos ter muitos testemunhos para contar, Pai. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos por esse momento. Recebe a nossa adoração, a nossa oração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Pode ficar de pé, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Toda vez que você ajoelhar, quando você levantar, você já não é o mesmo. Você entende isso? Todas as vezes que você ajoelhar e levantar, você não é o mesmo. E faça isso, irmão. A coisa apertou, joelho no chão. A coisa está boa, joelho no chão. Falamos domingo das fases, não importa a fase, joelho no chão. Porque joelho no chão, vida fortalecida. Joelho no chão, bênçãos sendo manifestadas. Joelho no chão, livramentos acontecendo. Joelho no chão, céu se abrindo. Joelho no chão, vitória sobre o inimigo. Joelho no chão, certeza e convicção do propósito. Joelho no chão, coração dependente, confiante, que espera em Deus e depende dele. Amém? Jesus abençoe sua preciosa vida. Nós vamos orar aqui. Colheita da célula no sábado. Tem células, irmãos, estão realizando eventos de colheita, amém? E é uma bênção, irmãos, e vai ter células realizando, né, agora a colheita nesse sábado. E nós vamos orar. Deus vai abençoar. Vai ser grande a colheita, amém, irmão? Deus está operando, Deus está salvando, Deus está libertando, a palavra de Deus nunca volta vazia. Irmão, tem muita gente que você vai encontrar no céu que um dia você pregou o evangelho para ele. E você achou que nada aconteceu. Mas quando você chegar lá, você vai encontrar ele lá. Irmão, por isso continue. Não desista. Continue realizando a boa obra. Porque ela sempre vale a pena. E ela sempre traz consigo os seus molhos, os seus resultados. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, meu Deus, por todo o nome que está aqui. Por irmãos que estão precisando de saúde, para a irmã Maria, Maria Júlia, a Franciane, o Jefferson, o Miguel, o Manuel, o Wanderson, a Sara, o Eduardo, o Alberto, o Guilherme. Deus, eu peço que o Senhor visite esses nomes, essas vidas com teu poder, operando cura, operando milagre, em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque o Senhor é Deus que cura. O Senhor curava no passado, o Senhor cura hoje. Meu Deus, e a doença não pode resistir ao toque do Senhor, Pai. Porque lá na cruz do Calvário, o Senhor conquistou saúde para nós. E eu profetizo esta saúde agora sobre cada um desses nomes. E também, Senhor, em nome de Jesus, sobre a nossa irmã Érica, Pai. Visita a nossa irmã Érica, derrama saúde sobre ela, cura ela, restaura completamente a sua vida, a vida do nosso irmão Paraná, José Ribeiro. Opera o milagre, conclui a tua obra, glorifica o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, eu creio no milagre já realizado, para a glória do teu nome, Jesus.
Abençoa o meu primo Delton, os seus olhos. Abençoa minha mãe Cecília, a nossa irmã Ione na área da mobilidade. Também a nossa irmã Ione ali na área, ó Deus, da saúde, na respiração. Tirando toda alergia, tirando todo mal, trazendo cura e restauração completa a ela. E abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai abençoando todos aqueles que precisam. Nosso irmão Walter, abençoando o nosso irmão Pedro, sua recuperação. Vai abençoando e visitando, Deus da glória, Deus de poder, Deus de maravilha. Abençoa aqueles também que precisam de libertação. Visita agora o Antônio, a Zenaide, ó Deus, o Leonardo, a Franciele, a Rebeca, o Jefferson, a Cleusa. Abençoa, Jesus, agora. Visita onde eles estiverem, porque não há cadeias que o Senhor não derrube. Meu Deus, porque quando o joelho se dobra, quando nós clamamos, quando nós adoramos, como aconteceu com Paulo e Silas, eles estavam presos, mas eles começaram a adorar, eles começaram a clamar ao Senhor. Então tremeu o lugar onde eles estavam e caiu a corrente de todos. E nós cremos no teu poder. Esse é o teu poder que opera hoje, é o poder que derruba a cadeia, é o poder que muda a história, é o poder que transforma a vida. Liberta dos vícios, liberta de todo vício, vício do cigarro, vício da droga, vício da pornografia, vício, qualquer tipo de vício. Entra com poder agora, Deus, quebra em nome de Jesus, despedaça, liberta em nome de Jesus, porque aonde está o teu Espírito, aonde ele age, aí há liberdade. Liberta, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, e liberta em nome de Jesus Cristo. E eu quero terminar orando pelas células, Pai, que estão realizando os eventos de colheita. Abençoa as células, visita as células, nessas células, aquelas que já fizeram. Louvado seja o teu nome, Deus, pela bênção, pelas vidas alcançadas, por aqueles, Deus, que foram tocados, por aqueles que ouviram o Evangelho, e ó Deus, não só ouviram por aquilo que foi falado ou pregado, mas também, ó Deus, sentiram o Evangelho, através do amor, dos abraços, ó Deus, de toda a recepção da célula. Deus, louvado seja o teu nome, e abençoa agora essas células que sábado agora vão realizar o evento de colheita. Que seja algo poderoso, que o Senhor prepare, que o Senhor atraia, que o Senhor traga todos aqueles que foram convidados, e que ali, Deus, o teu amor se manifeste, no teu Espírito opere, e ó Deus, convença cada um deles, Pai, do teu amor, da justiça, do juízo, e que haja, Pai, salvação, libertação, ó Deus, e que o Senhor possa, ó Deus, alcançar, e o Senhor possa trazer para perto de Ti aqueles que são seus, Pai, os seus escolhidos, aqueles que o Senhor quer salvar e libertar para a glória e honra do Teu nome. Assim nós Te agradecemos, Senhor, Te bendizemos por esse culto, pela Tua presença, por esse momento tão maravilhoso, Pai. O culto continua, a nossa vida é um culto diário ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado por isso. Nós Te agradecemos por tudo, Pai, e oramos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E estende a sua mão para receber a confirmação da bênção aí na sua vida. Irmãos, igreja de Cristo Jesus, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença doce e maravilhosa, gloriosa, poderosa do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, vai na graça e na paz, tome posse da vitória na sua vida. Abençoe o irmão da direita, o irmão da esquerda, dá um abraço aí de Deus na vida dele, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão em casa, vai na graça e na paz, em nome de Jesus. Um restante semana de vitória, e até a próxima, querendo Deus. Jesus abençoe.